Olha só, Bolsonaro elegível e vem aí anistia, confirmado o plano. E tem mais, hein? Diante de uma correria surge Obrigado Moraes. Vou trazer para vocês aqui essas duas informações, duas notícias quentíssimas que está pegando fogo a maior correria em Brasília. E é um vídeo que você precisa ficar até o final, porque é muita coisa que está acontecendo depois da questão das eleições da Câmara e do Senado. Antes, se você é trabalhador, você é aposentado, você que está com o nome negativado, quiser mais conteúdo sobre direitos dos trabalhadores, como ter uma indenização de negativação indevida no Serasa, desconto devido na aposentadoria, o link está aqui para você entrar no grupo. Nós vamos ter uma palestra online gratuita, o link está aqui no grupo para você entrar e participar. Vem comigo, o link está no grupo. Já vou colocar a primeira informação bombástica aqui para vocês desse Obrigado Moraes. Vamos ver aqui o que daqui a pouco, gente, tem o lance da oposição, tá? Em relação ao governo e com essa luta aí pela anistia e também pela elegibilidade. Vamos ouvir aqui Auriverde. Chegando por aí, Jadson? Não? Então a gente segue com a informação na voz de João Victor Teófilo. Fala, João. Olha, Pitoli, eu queria trazer aquele vídeo que eu comentei na abertura do Jornal da Auriverde de hoje, a respeito do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele que esteve presente ontem na Câmara dos Deputados para a sessão de abertura do ano legislativo de 2025, e aí ao sair da Casa Legislativa, o magistrado ouviu um agradecimento da filha de um preso político do regime militar. Essa informação é da Revista Oeste. Está aí na tela essas imagens que aconteceram ontem. A mulher afirmou o seguinte, abre aspas, ministro Alexandre, obrigada por quando o senhor foi ministro da Justiça. Anistia política. Fecha aspas. A senhora que aparece na imagem é Rosa Simiana dos Santos, filha de Arthur Pereira da Silva. Ele era um líder sindical do setor ferroviário e integrante do Partido Comunista no Rio Grande do Sul. Ele foi anistiado em 2003. Nesse ano, Moraes era secretário estadual da Justiça de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Essa é a informação, Pitoli. Mas eu não estou conseguindo juntar lá com CREA aí, sabia? Me perdoe, Cláudio, quer me ajudar nisso? Não consegui entender. O que eu vejo dessa notícia e me chama a atenção é Alexandre de Moraes no Congresso, na volta das atividades do Parlamento, né, o que sugere para mim, né, em função de quem se trata, como mais um instrumento de pressão. Estou de olho em vocês, hein? Alguém falou em impeachment por aqui, de ministro, alguém falou em avançar com a anistia, alguém falou... Tá estranho isso aí, né? Eu não consegui juntar o Lé com o CREA nessa informação, porque não foi ele que deu a anistia de 79, né? Ele era secretário de Justiça do Estado de São Paulo, não tem nada a ver com isso. Eu não consegui juntar. Essa notícia é uma notícia que me deixou aqui... Tá bom, obrigado. Mas você consegue juntar essa ideia com o CREA aí, Cláudio? Olha, eu primeiro destaco realmente isso, a presença de Alexandre de Moraes lá no centro do parlamento, para deixar bem claro o seguinte, vocês não são nada, porcaria nenhuma, porque eu mando. Vou dar um exemplo aqui. Nós falamos agora há pouco sobre a cassação, voto que foi feito agora no TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aprovando por 5-2 a cassação do mandato da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela teve quase 1 milhão de votos em 2022 na eleição de São Paulo e foi a deputada, a mulher mais votada, tá? Acontece que o recurso dela vai subir e o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar ela também. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele cassou o Deltan Dallagnol, que foi o deputado mais votado do Paraná na eleição de 2022. E o Tribunal Superior Eleitoral cassou o delegado Eduardo Francischini, do PSL, que teve a votação histórica mais elevada de um deputado federal na eleição de 2018. Estadual, Cláudio. Estadual. A mais elevada votação. E alegou que o deputado fez um uso indevido e abuso de poder para falar mal do processo eleitoral e da urna eletrônica. Esse mesmo fundamento adotado para cassar o deputado estadual mais votado da história do Paraná
foi usado para dizer que a Carla Zambelli também tem que ser caçada em São Paulo. Então, quando chegar lá em Brasília, vão usar o mesmo argumento. Como usaram com o Deltan Dallagnol, que também foi o mais votado na época dele. Então, para mim, a presença de Alexandre de Moraes no Congresso personifica, deixar bem claro para todos os deputados, e a maioria deles é pragmático, a maioria deles tem um instinto de sobrevivência política acima de qualquer moral, honestidade ou seriedade. Ele está ali para falar, deputado, se você falar mal de alguma coisa do nosso super processo eleitoral, eu vou te caçar. Eu cacei os mais votados lá no Paraná e em São Paulo, eu caço você também. Então, o que nós temos é um poder legislativo, que eu falo ditadura do centrão que o Brasil vive hoje, sustentando o poder judiciário opressor, e essa sustentação é feita na base do medo, no medo de investigações sobre corrupção, no medo de investigações eleitorais, no medo de investigações de um monte de situações que esses deputados vivem. Assim, a democracia brasileira está corrompida, deturpada e destruída. O ministro Alexandre de Moraes é esperto, ele é um bom político, ele foi advogado, foi secretário do Kassab, aqui quando o Kassab era prefeito de São Paulo, ele era secretário de transportes, e aqui o Alexandre de Moraes era chamado de o supersecretário do Kassab. Então entendam, brasileiros, a relação do Kassab com o Alexandre de Moraes, ela tem mais de 15 anos, é uma ascensão política, os dois controlam o Brasil, a ditadura brasileira tem nome e sobrenome, tem partido e tem dono, o Kassab e o Alexandre de Moraes. Cláudio, perfeito. Todos se lembram, e eu já disse isso aqui repetidas vezes, sobre todos os riscos, que a estrutura do poder no Brasil é Michel Temer, Kassab e Moraes. Como se deu o início da relação entre Moraes e Kassab, um dia o Brasil vai saber. Um dia o Brasil vai ter a ciência do que se deu para que essa relação tivesse início. E a necessidade da proximidade com Michel Temer, que alça Alexandre de Moraes ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando eu disse isso, já faz tempo que eu venho dizendo que essa é a estrutura de poder no Brasil, eu posso reafirmar com muita tranquilidade. Essa é a estrutura de poder no Brasil, que ainda conta com Gilmar Mendes, que é o mais poderoso nome dentro do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que entender o seguinte, Cláudio, Borgo e audiência da Auriverde, eu preciso tomar todo cuidado aqui, né, para colocar o que eu vou colocar, para que todos entendam. Nós estamos falando de homens falíveis, de homens que se corromperam, de homens que, de alguma forma, prejudicaram o seu caminho na busca por um objetivo e precisaram que alguém viesse a intervir para que aquilo acontecesse. Por exemplo, eu quero chegar a um ponto, mas para chegar àquele meu objetivo, eu precisei me corromper, eu precisei aceitar favores, eu precisei aceitar aquilo que poderia gerar um atalho para que o meu objetivo fosse cumprido. Eu estou tentando falar de uma maneira cifrada, né, muito aparentemente genérica, mas vai ficar fácil de você entender. Então, esse cidadão aqui tinha um objetivo de chegar do ponto A ao ponto B. Entretanto, no meio desse caminho, ele se corrompeu, no meio desse caminho ele desviou, no meio desse negócio aqui ele tentou criar um atalho para chegar mais rápido ao ponto B. Diante da sua fragilidade pelo tropeço cometido, chega um outro cara e fala assim, rapaz, você fez merda aí, né? Deixa eu te ajudar, vem cá, eu vou te proteger. Eu te protejo aqui, você vira o meu protegido e a partir de agora a gente tem um novo caminho para você. É um caminho dentro do poder público, ocupando secretarias municipais, estaduais, até chegar ao posto de ministro. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter alguém na condição de vice-presidente da República que vai poder, no momento de impeachment de alguém, te colocar nesse posto. E muito provavelmente, numa sequência, te levar à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, a gente está falando de uma estrutura absolutamente corroída, uma estrutura comprometida e que faz com que os ajustes, os acertos, os favores tragam ou deixem o Brasil, né, façam com que nós estejamos vivendo
este momento nesse país tão abençoado. Além disso, existem outras situações dentro dessa estrutura de pessoas que, para se manter, não tem nenhuma ingenuidade aqui, provavelmente nenhuma novidade para você. Mas é importante que você saiba que dentro dessa estrutura tem muita gente preocupada agora, não em fazer o certo, mas identificar o que o outro fez de errado para que eu possa chantageá-lo e tê-lo sob o meu comando. E aí você vai falar, mas isso existe? Isso existe, sim, isso está funcionando no Brasil e é por isso que nós estamos vivendo nessa merda que a gente está vivendo. Então, não se surpreenda, nós estamos, infelizmente, sendo hoje comandados, nós somos comandados por pessoas falíveis que em algum momento tropeçaram, se é que você me entende, precisaram de favores e hoje, tudo em função disso, faz com que a gente sofra da maneira que estamos sofrendo. Acordos não cumpridos. Se eu pudesse saber falar tudo que eu sei, né? Mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Edson, as Marias chegaram? Por gentileza. Pois não, quem chamou? Pois não, Borgo. Só, se me permite, a respeito da ida do Alexandre de Moraes no Congresso, eu só quero lembrar da ida do Alexandre de Moraes em abril de 2024, quando estava para ser instaurada, acho que no Senado, a CPI do Supremo, tá? E também devemos lembrar que naquele mesmo período, o Elon Musk, o Alexandre de Moraes tinha incluído o Elon Musk no inquérito, né, colocando ele como investigado. E hoje o Elon Musk não é somente o homem mais rico do mundo, né? Hoje ele é também um dos homens mais poderosos do mundo. E lembrando também que o Elon Musk colocou no Twitter que queria ver, ou que iria ver, o Alexandre de Moraes na cadeia. Então, quando o Alexandre de Moraes vai hoje lá, eu não entendo como somente uma pressão, o bambambam, o gostosão como nós dizemos aqui, da balachita, né? Eu entendo que ele vai muito quieto e muito preocupado, tá? Porque um homem do tamanho do Elon Musk, com o dinheiro que ele tem, com o poder, a influência que ele tem, e sendo tratado como um filho, né, indo a Mar-a-Lago com o filho dele, por Trump, eu entendo que hoje o Alexandre de Moraes, a ida dele à Câmara dos Deputados, ele vai com uma preocupação um pouquinho acima do normal. Até porque, se for instalada a CPI do Supremo Tribunal Federal para investigar, independente do resultado da votação, tá? Faz um strike. E por fim, Pitoli, para quem acredita que as conversas do presidente Bolsonaro, faço mais uma vez com a leitura do caso e não com informações que recebi, mas acompanhando política há 30 anos, estando na Câmara e sendo advogado, a gente aprende alguma coisa. Para quem acredita que a conversa do presidente Bolsonaro com Hugo Mota e com o Alcolumbre se baseou somente na anistia e naqueles acordos ali que foram expostos ao público, está completamente enganado. É óbvio que tem acordos e eu faço ideia quais sejam esses acordos que foram conversados e virá à tona. Por que eu tenho esperança nisso? Porque esses políticos, a hora que vê a forca, a hora que vê a onda batendo, Vitória, eles não têm amor à causa. Se tiver que enterrar o Supremo, o ministro e os ditadores, eles vão assim fazer na primeira oportunidade. Eu acho que, falando aqui nas... É isso aí, gente. Vamos deixando os seus comentários. Aqui eu trago uma informação. Quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. E vamos a mais uma. Enquanto isso, vai entrando no grupo. O link está aqui embaixo. Acho que é importante você entrar no grupo. Questões trabalhistas, descontos indevidos, né? Questões de INSS. Vai entrando no grupo. Vamos, o link está na descrição. Vamos a mais uma aqui. Agora, né? Com essa matéria muito legal da Revista Oeste. Federais de oposição ao governo Lula preparam uma nova tentativa de reverter a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, proibido de concorrer a cargos eletivos e de ser nomeados a eles até quando? O alemão, olha bem o TP que o alemão me põe. Até nada. Até 2003, eu falo, ninguém tem mais respeito pelo profissional nesse programa. Isso aqui virou uma casa da mãe Joana. Não pode ser isso aqui. Ah lá, apareceu. 2030. Não pode. Aqui todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. Aí no começo do programa não tem TP. Aí você vai ler o TP, não tem informação. Não confiamos. Aí outro dia, semana passada, o que o alemão me aprontou? Ele falou que fulana, ela... Não, ele falou que... Eu não sei se a Michelle ou o Eduardo...
que eles iam candidatar-se. Candidatar-se é pegar candidíase, porque ele escreveu candidatar-se. Isso aqui tá, olha, tá pela hora da morte esse programa. Vamos Tá trazer pela a hora da Cadillac. morte. Não, eu quero a Marlene Matos para dirigir esse programa. Boa. Eu quero que entre em contrato com a Marleninha. Lembra da Marleninha do Pânico? Lembro. Não, Eu quero a Marleninha dirigindo esse programa, tá? Então você que quer melhorias, você que quer que o tio Pavivi seja um pouco respeitado, porque não tem respeito em lugar nenhum. Você sabe, o povo aqui vem me pedir coisa. Por exemplo. Tem coisa que eu não gosto de falar. Tem coisa que eu não gosto de falar. Tem coisa, você tem coisa que eu não gosto de falar? Pois é, tem coisa que eu não gosto de falar. Mas aí, não, precisa falar. Aí ninguém paga nem um vinho. Ninguém dá nem um beijo na boca. Já, fala. O rei. Aí agora precisamos mudar isso aí. Eu vou entrar em contato com a Marleninha. Vocês vão ver só. Bom, então lá. Até 2030, até perdi a notícia, né? Reverter o povo da oposição quer reverter a inelegibilidade porque o Bolsonaro não pode concorrer nem ter cargo público até 2030. Com os entraves no projeto de lei, que pretende anistiar os presos do 8 de janeiro, os parlamentares se mobilizam pela aprovação de um projeto de lei complementar para mudar a Lei Ficha Limpa. O texto reduz o tempo da pena de inelegibilidade de 8 para 2 anos, o que deixaria Bolsonaro apto para disputar as eleições do ano que vem. Segundo a justificativa apresentada, o período proposto é uma sanção mais do que suficiente para os fins que se almeja a inelegibilidade. De fato, senhores, veja do caso da Dilma. A Dilma foi empichada. A Constituição, ela aplica uma pena combo. É uma pena que é inseparável. A pessoa perde o cargo e fica inelegível por 8 anos. Não é ou, nem mas, nem poderá. É, perde o cargo e fica inelegível por 8 anos. É isso, é conjunto. É conjunto. É a mesma coisa. Para você cagar, você tem que baixar a calça. A condição é a seguinte: ela perde o cargo e fica inelegível. É igual a lei da gravidade, soltou a pedra cai. Foi empichada, ficou inelegível. Mas o Lewandowski, muito levadinho, conseguiu lá ludibriar o Senado a fazer essa... Porque ela poderia ser uma merendeira. Ela é a merendeira mais bem paga do mundo, né? Do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Aí agora querem mudar a ficha limpa, porque no direito a regra é a seguinte: a lei mais benéfica ao condenado, ela retroage. Uma lei mais severa, ela só funciona da sanção para frente. Mas a mais benéfica, ela beneficia quem já foi condenado na lei antiga. Mas o fato é que eu acho até que deveriam tirar a inelegibilidade da lei ficha limpa. Deviam acabar com a lei ficha limpa. Eu também acho. Mas o que adianta? A lei ficha limpa só serve hoje no Brasil para colocar a política na mão do judiciário. Não há nada. O judiciário decide quem pode ou quem não pode ser candidato, já não decide mais com base na lei mesmo. Se ele não for com a sua cara, fazer, vamos dar uma condenadinha ali. O STF, porque já é grau recursal, né? Não, vamos pegar aqui o Alexandre. Vou dar uma condenadinha aqui, a pessoa está inelegível, pronto, acabou. Zé Dirceu está elegível. Né? E quem que julgaria isso também, né? Porque Julgaria o quê? essa tentativa de Não, isso é o Congresso. Então, porque a esperança do bolsonarista, da liberação do Bolsonaro, é um TSE presidido aí pelo Cássio Nunes Marques, que é o que tudo indica que vai acontecer, para poder fazer a liberação dele. Só que o próprio Nicolas, em entrevista, o Nicolas Ferreira... Não, o Cássio Nunes, ele não pode mudar. Não pode? Não pode. Não tem poder, né? Não, porque ele já foi julgado pelo plenário do TSE. Sim. Aí, não sei se teve embargos de declaração, o que foi respondido nos embargos de declaração, mas embargos de declaração raramente mudam o resultado. O que acontece é o seguinte: tem que recorrer para o STF. Então, você acha que o STF que não liberou o passaporte dele vai liberar uma elegibilidade? Agora, ou ele pode contar com o fato do seguinte: ou o presidente do TSE dá uma liminar, uma monocrática, falando não, está liberado para concorrer. Entendi. Mas daí o resto da composição, aí vai levar para a mesa, vai forçar. Acaba com a lei ficha limpa, bicho. Sabe por quê? Para ser político no Brasil, precisa ter a ficha limpa. Para ser ministro do Supremo, também precisa de notável saber jurídico. Se tem ministro do Supremo sem notável saber jurídico, para que eu quero político ficha limpa? Faça-me o favor. Vivi, olha só, interessante essa notícia que você leu. A oposição não consegue
pelo menos até agora, aprovar a anistia do 8 de janeiro. Aí adotou uma outra estratégia. Já que a gente não consegue aprovar a anistia do 8 de janeiro, vamos reduzir a punição da lei ficha limpa de 8 para 2 anos e assim o Bolsonaro estaria apto a disputar 2026. A estratégia é inteligente? É. Porém, isso vai resolver o problema do Bolsonaro, mas não vai resolver o problema dos presos políticos. E eu não acho que essa estratégia surgiu de ontem para hoje, não. Agora está me parecendo até que é uma coisa que já estava posta antes, nesse acordão aí que a gente não